Existem histórias que contam acontecimentos. E existem histórias que tentam responder uma pergunta muito mais difícil. O que fazemos com aquilo que nos aconteceu? Essa é a pergunta que atravessa cada página de Crime e Poesia de David L. Carson e Landis Blair, uma obra que, à primeira vista, parece falar sobre crime, sobre prisão, sobre cegueira, sobre culpa, mas que, na verdade, fala sobre herança, sobre aquilo que um pai pode deixar para um filho quando tudo ou mais já foi perdido. Porque existem pais que deixam dinheiro, existem pais que deixam propriedades, existem pais que deixam sobrenomes, mas alguns deixam apenas uma história. E às vezes isso é muito mais valioso. A primeira coisa que impressiona em Crime e Poesia é a arte. As páginas desenhadas por Landis Blair parecem construídas à força, linha sobre linha, sombra sobre sombra, como se cada achura carregasse o peso de uma lembrança. O preto domina os espaços. Os corredores parecem intermináveis. As paredes parecem sufocar. Os rostos surgem e desaparecem em meio à escuridão. E logo percebemos que aquelas páginas não estão tentando mostrar a escuridão, elas estão tentando nos fazer habitá-la. Mas a grandeza da obra não está apenas na técnica, está naquilo que a técnica revela. Porque Crime e Poesia é construído sobre 3 pilares inseparáveis: a memória, a dor e o futuro. A poesia costura todos eles. A memória aqui não funciona como um arquivo, ela funciona como uma reconstrução, como tentativa, como busca, porque lembrar nunca é apenas recuperar fatos. Lembrar é atribuir significado, é reorganizar fragmentos, é tentar compreender quem fomos e quem nos tornamos. Existe uma imagem que atravessa silenciosamente toda a obra, a de alguém caminhando por uma floresta escura, perdido, sem saber exatamente onde está, sem saber exatamente para onde vai. E talvez seja essa a condição de todos os personagens desta história. Homens tentando encontrar sentido depois de terem se perdido de si mesmos. É impossível falar de Crime e Poesia sem falar da relação entre pai e filho. Mas o que torna essa relação tão poderosa é justamente sua imperfeição. Não estamos diante de um pai exemplar, não estamos diante de um herói, não estamos diante de alguém que venceu todas as batalhas da vida. Muito pelo contrário. Estamos diante de um homem marcado pelas próprias escolhas, pelas próprias falhas, pelas próprias cicatrizes. E justamente por isso sua voz se torna tão humana. Existe uma tendência de acreditar que pais ensinam através da força, através do sucesso, através das vitórias, através do exemplo impecável. Mas Crime e Poesia sugere algo diferente. Talvez os ensinamentos mais importantes venham da vulnerabilidade. Talvez existam coisas que só podem ser transmitidas através das derrotas. O pai desta história não possui riqueza para deixar, não possui prestígio, não possui poder, não possui segurança. O que ele possui é experiência. E experiência quase sempre significa dor transformada em conhecimento. Existe uma distância entre pai e filho que atravessa toda a narrativa. Mas não é apenas uma distância física, é uma distância construída pelo silêncio, pelas verdades não contadas, pelas partes da história que permanecem escondidas. Porque às vezes acreditamos que proteger alguém significa esconder certas coisas, quando, na verdade, é justamente o silêncio que nos afasta. E uma das grandes forças da obra está em compreender algo profundamente humano. Nós nunca conhecemos verdadeiramente alguém enquanto conhecemos apenas sua versão idealizada. A intimidade começa quando a perfeição termina. Existe um momento na vida em que descobrimos que nossos pais não são heróis, não são lendas, não são personagens, são pessoas, falhas, contraditórias, incompletas. E paradoxalmente é nesse momento que nos aproximamos deles pela primeira vez. A dor percorre toda a narrativa, mas não como espetáculo, não como punição, não como melodrama. A dor aparece como matéria-prima, como algo que pode destruir ou transformar. O poeta Rainer Maria Rilke escreveu:
Tenha paciência com tudo o que permanece sem solução em seu coração. É impossível não lembrar dessas palavras ao percorrer as páginas de Crime e Poesia, porque algumas perguntas não possuem resposta definitiva. Como reparar um erro? Como recuperar o tempo perdido? Como reconstruir uma relação fragilizada? Como continuar vivendo depois de atravessar a própria escuridão? A obra não oferece respostas fáceis, mas oferece algo mais honesto. Ela mostra pessoas tentando. Então, chegamos à poesia, o elemento que dá nome ao livro e talvez seu verdadeiro centro. Porque a poesia aqui não é decoração, não é erudição, não é um adorno intelectual, ela é sobrevivência. Um relatório policial pode registrar um crime, um processo pode registrar uma sentença, um arquivo pode registrar os fatos, mas somente a arte consegue perguntar: o que aconteceu com essas pessoas depois disso? O que aconteceu com seus medos, com suas culpas, com seus sonhos, com suas esperanças? A literatura surge na obra como uma forma de resistência, como uma maneira de encontrar significado em lugares onde o significado parece impossível. Como uma ponte construída entre aquilo que fomos e aquilo que ainda podemos nos tornar. E talvez essa seja uma das ideias mais bonitas presentes em Crime e Poesia. A verdadeira transformação não acontece quando alguém esquece o passado. Acontece quando alguém encontra uma forma de carregar esse passado sem ser definido por ele. Existe também uma reflexão poderosa sobre conhecimento, sobre aquilo que fazemos com aquilo que aprendemos, porque conhecimento sem humanidade pode produzir destruição, mas conhecimento aliado à compaixão pode produzir transformação. Essa tensão atravessa silenciosamente toda a narrativa e continua tão atual quanto sempre foi. Mas no fundo, todas essas questões nos conduzem para uma única pergunta: o que um pai pode transmitir para um filho? Não apenas bens, não apenas segurança, não apenas estabilidade, mas algo muito mais difícil de medir. Sabedoria, experiência, significado. A experiência do pai nesta obra funciona como advertência, mostra o custo real de determinadas escolhas, mas funciona também como algo maior, como prova de que um ser humano não precisa ser reduzido ao pior momento de sua vida. Porque existe uma diferença enorme entre cometer um erro e ser definido por ele para sempre. Crime e Poesia compreende essa diferença com uma sensibilidade rara. O escritor T.S. Eliot escreveu: não cessaremos de explorar, e o fim de toda exploração será chegar onde começamos e conhecer o lugar pela primeira vez. Essa ideia parece atravessar toda a leitura, porque ao final não compreendemos apenas uma história, compreendemos as pessoas dentro dela. E ao compreendê-las, voltamos aos mesmos acontecimentos com novos olhos. Talvez seja por isso que esta obra permaneça conosco muito depois da última página. Porque ela fala sobre algo universal. Todos nós herdamos histórias, todos nós carregamos legados invisíveis, medos, silêncios, sonhos, feridas, esperanças. Todos nós recebemos algo daqueles que vieram antes. E todos nós decidimos, consciente ou inconscientemente, o que fazer com essa herança. O escritor Jorge Luis Borges, que também conheceu a cegueira, escreveu que ela não era exatamente escuridão. Era uma forma de solidão. E talvez uma das grandes descobertas de Crime e Poesia seja justamente esta. O contrário da escuridão não é a luz, é a compreensão. Compreender o passado, compreender os outros, compreender a nós mesmos. No fim, esta não é uma história sobre crime, não é uma história sobre prisão, não é uma história sobre cegueira. É uma história sobre significado, sobre memória, sobre dor, sobre futuro, sobre a tentativa humana de transformar sofrimento em aprendizado. E talvez seja por isso que ela emociona tanto, porque nos lembra de uma verdade simples, uma verdade antiga, uma verdade que atravessa gerações. Pais não moldam o futuro dos filhos por serem perfeitos. Eles moldam o futuro quando conseguem transformar suas derrotas em algo que possa ser compreendido. Existem pais que deixam dinheiro, existem pais que deixam propriedades, existem pais que deixam sobrenomes. Mas alguns deixam algo muito mais raro, uma história.
E às vezes uma história é suficiente para iluminar o caminho de quem vem depois. Porque dinheiro acaba, casas desmoronam, fotografias desaparecem. Mas uma verdade compartilhada entre duas gerações pode atravessar décadas. E talvez essa seja a herança mais valiosa de todas.